hoje vamos iniciar o último módulo de matéria, que é a programação orientada a objetos. Se bem que nós vamos introduzir esse tópico aqui, é um tópico que vocês vão revisitar várias vezes, particularmente depois agora no próximo semestre em LPU. Ora bem, primeiro vamos falar de tipos de dados. Nós já tínhamos falado extensivamente, alguém se lembra dos tipos de dados atómicos que nós temos andado a falar? Inteiro, booleano, string, lista. Não. Lista não é um tipo atómico. Float, char, caractere. Char, não existe, isso é sem char. Mas, portanto, temos dentro dos tipos elementares, string, inteiro, float, tuplo. Depois temos os tipos compostos, dicionário, lista, etc. Uma pergunta, só porquê que o tuplo digamos, a unidade enquanto a lista não já é composto? Basicamente tem a ver com o ser transferido por valor ou por referência. Ok. Essencialmente. Os tipos atómicos não conseguem ser tratados como partes. Eu não consigo tratar parte de um tuplo. Consigo ver um pedaço de um tuplo, mas não consigo tratar, não consigo manipular um pedaço de um tuplo. Eu manipulo um tuplo criando um novo tuplo. Enquanto nos tipos, ou seja, se eu quero somar alguma coisa, eu estou a criar algo novo. Da mesma forma como se eu somo 3 e 5, eu não estou a substituir um número por outro número. Eu estou a criar um número novo. Essencialmente é essa a diferença entre tipos atómicos e tipos compostos. Portanto, estes são os tipos de dados que nós temos estado a trabalhar, essencialmente. Agora, era bom se nós pudéssemos definir os nossos próprios tipos. E o que é que eu chamo de definir os nossos próprios tipos? Definir algo que nos permita dar uma estrutura aos nossos dados. Nós, neste momento, tudo o que nós temos estado a trabalhar depende da nossa interpretação, não é? Lembram-se daquele exercício que nós... Deixa-me lá ver se tenho aqui. Já agora vou até lá. Vamos deste exercício, por exemplo, de um dos quizzes. Pegou a minha caneta. Vamos deste exercício. Eu tinha ali uma lista que se chamava turmas. Cada item dessa lista supostamente seria uma turma. E cada uma dessas turmas é composta de um tuplo de alunos e uma lista de notas. Certo? Era qualquer coisa deste género. Já repararam quão complicada é esta estrutura? E não há nada que me identifique o que é que as coisas são. É uma interpretação que eu faço. Eu decidi e eu disse-vos que era assim. Que é diferente de ter algo que explicitamente tem de ser aquilo. Okay? Se eu tivesse uma maneira de dizer, ora bem, tenho aqui uma estrutura que é uma lista de turmas. E uma turma é uma lista de alunos e as suas notas. Se eu pudesse definir isto de alguma forma, tornava-se muito mais fácil para aceder do que aquilo que está ali. Não é? Ok? Por exemplo, outro exemplo é na nossa aventura de texto. Nossa aventura de texto, nós temos duas variáveis globais, não é? Tínhamos uma variável que se chamava Room Descriptions, ou Room Desk, já não me lembro, não é? Que era uma lista de listas que tinha, cada elemento dessa lista de listas era uma string que correspondia a uma certa sala, correto? E depois tínhamos uma outra variável, que era o Room Exits, que era uma lista de booleanos, que no fundo associava a uma posição e uma direção um booleano. Lembram-se disto? Okay? Mas lá está, novamente, é uma interpretação. Eu disse que era assim e lembram-se que na altura nós até falámos que podíamos ter outras interpretações. Nós usámos uma lista de listas, mas podia ser uma lista de duplos. Podia ser uma lista de listas e uma lista e um número
que indicasse quais é que são as saídas possíveis, etc. Ou seja, havia muitas outras opções. E sem ser ou o programador original ou havendo alguma coisa escrita, não havia maneira de saber qual delas é que tinha sido escolhida. Por isso dá jeito de poder criar os nossos próprios dados. Ora, no caso do room desk e o room exits, ambos os arrays são indexados pelo x e o y da sala em questão. Ou seja, os dados destas duas coisas estão correlacionados. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, nós tínhamos o room desk, era igual a uma lista, que tinha uma lista, que tinha... por aí em diante, correto? E tínhamos também o room exit, que era uma lista, que tinha uma lista, que por sua vez tinha true, false, true, true, por exemplo. E por aí em diante. Certo? Mas se eu aceder a room desk com um certo y e um certo x, não é? Eu tenho uma string, correto? Isto dá-me uma string, por exemplo, o z. Ou o x, vamos ao x. Dá mais jeito que seja a primeira. Certo? Da mesma forma como se eu fizer room exit e também aceder com o mesmo y e o mesmo x, tenho neste caso true, false, true, true. Certo? Como este x e este y são o mesmo, não é? Estes dados estão correlacionados, correto? Nós sabemos disso. Não é? Isto é a descrição da sala. Por exemplo, vamos pôr aqui a sala 00. Isto é a descrição da sala 00. Isto é a saída, as saídas da sala 00. Não é? Portanto, estas coisas estão correlacionadas, mas temos isto em duas variáveis distintas que tornam um pouco mais difícil de aceder à informação. Para garantir que as coisas batem certo. Não é? Eu não consigo, por exemplo, saber que eu estou a jogar, vamos imaginar, estou a jogar o meu jogo, chego a uma certa sala, tenho lá uma descrição, estás na entrada do castelo. Então norte, e não deixa ir. Eu não tenho maneira de ir à procura da minha descrição, isto é, estás à entrada do castelo, e ver quais é que são as saídas. Eu vou ter de ver qual é que é o índice, o x e o y e o x, e ir procurar aqui no outra estrutura. Não tenho nada que ligue as duas coisas, exceto o facto de eu dizer que estão ligadas. Certo? Portanto, na nossa cabeça as duas coisas estão ligadas, mas no código estão separadas. Portanto, faz sentido nós podermos, de alguma forma, ligá-las. Arranjar uma maneira de poder ligá-las. De forma mais intuitiva. Ok? Portanto, vamos criar um novo tipo de dados. E vamos lhe chamar o tipo room. E esse tipo room vai ter duas coisas. Vai ter a descrição e vai ter as várias saídas possíveis. Okay? Portanto, não muda nada sob o ponto de vista prático, só sob o ponto de vista teórico de como é que as coisas estão ligadas umas coisas às outras. Certo? Portanto, a ideia é criar um tipo chamado DARoom, em que pudéssemos armazenar a descrição da sala e as suas saídas, além de outras coisas que pudessem ser úteis entretanto. Para isso, podemos usar algo que se chamam classes. Ok? E o que é uma classe? E agora aqui entramos em terminologia técnica. Okay? Classe é algo que não é uma coisa do Python. É uma coisa que está definida formalmente. O que é uma classe? Pertence à família da programação orientada a objetos, que é um estilo de programação. Podemos retornar a esse tópico, o que isso quer dizer. Mas a ideia de uma classe
é uma descrição de uma estrutura de dados que pode conter variáveis, que são que se chamam atributos neste contexto, e funções que neste contexto se chamam métodos. Ou seja, o que é uma variável, o que é um atributo, é uma variável que está dentro de uma classe. O que é um método, é uma função que está dentro de uma classe. Okay? É só essa a diferença, em termos de terminologia. A classe é a descrição de uma estrutura de dados. Ora bem, eu neste momento quero definir, fazer aqui uma definição um bocado teórica, só para percebermos o que é que estamos a fazer. Então, eu quero aqui um tipo de dados que vou chamar Lu, e eu quero que haja cada sala tem uma description, que é uma string. Vamos pôr aqui logo uma string só para ver se está algo. E saídas, que à partida, só para já, vamos dizer que não tem saída para lá nenhum. Isto é género uma sala default. Ok? Hã? Sim. É só um género default. Eu não estou a criar uma sala em particular. Estou a criar Imagina que, no fundo, eu estou a criar um bocado o que é uma sala genericamente. Uma sala genericamente tem uma descrição e uma saída. Eu nem precisava desta parte. Mas, no fundo, se eu não ponho isso, se ponho só description e exits aqui escrito, eu não sei o que é que estas coisas serão, ou o que é que eu estou à espera que estas coisas sejam depois. Portanto, isto é só uma maneira de eu representar, ok, o exit vai ser uma lista com booleanos e o description vai ser uma string. É só isso que é preciso tirar. Porquê? Porque uma classe é um género de um plano. Ou seja, uma classe não é exatamente explicando de outra maneira. Um carro. Um carro é um objeto. Mas alguém, alguns, criou um plano para esse carro. Certo? E entregou uma série de engenheiros que metem aquilo numa fábrica. Vamos imaginar que isto funciona como a fábrica da Acme, e carrega-se numa manivela, entra um blueprint e sai um carro. Certo? Uma classe é um plano. Não é o carro. É o plano do carro. Ou seja, neste caso, este room, que vai ser uma classe, é um plano para uma sala. Não é uma sala. É um plano para uma sala. É o plano que diz uma sala tem uma descrição e tem saídas. Estes planos podem ser instanciados. É como se chama a operação de fabricar um novo em programação, neste contexto. Ou seja, eu posso instanciar uma classe e aí crio um objeto. Da mesma forma como se eu instanciar o plano do carro, tenho um carro. Se eu instanciar o plano de uma sala, tenho uma sala. Ok? Portanto, basicamente eu tenho um plano e posso fazer muitos de um objeto. A partir daí. Com pequenas diferenças entre eles. Não é? Eu tenho o plano do carro, mas eu posso fazer um carro com cores diferentes. Ok? Não, portanto, classe é o plano, o objeto é o que se produz a partir do plano. A nível de sintaxe de Python, então, é esta definição que eu coloquei ali, completamente arbitrariamente, eu simplesmente tenho de escrever classe, criar um bloco. E acabei de definir um plano. Okay? No caso ali que está no exemplo, eu pus ali o path porque não estava a definir ainda nada do que estava lá dentro. Okay? Portanto, se eu quisesse criar um plano, uma classe vazia, sem nada, tinha de usar o path, porque senão não, é como aos blocos de código. Eu tenho de ter pelo menos um path. Não posso criar algo vazio. Sim. O nome da classe tem de ser capitalizado? Não. É só considerado boa prática.
A regra geral, a maior parte das linguagens de programação não têm propriamente standards, coisas que ou têm de ser assim. Normalmente há coisas que são recomendadas e aqui neste caso é isto que é recomendado. Há exceções para isto e regra geral quando fazem essas exceções é má ideia ter exceções, mas ok? Ora, eu tenho ali logo a inicialização. Há um outro motivo. A primeira, quando eu expliquei ao João que eu tinha de pôr logo aqui uma string ou aqui isto vazio, tem realmente dois propósitos. Um deles é eu poder, para quem está a ler o código, perceber que o description vai ter um certo tipo. Neste caso, string, ou o exit vai ter aquele tipo. Okay? Mas não é importante só para quem está a ler, também é importante para o próprio Python, para ele saber que tipo é que está ali à espera. Obviamente, como todos os tipos em Python, os tipos podem mudar. Okay? A linguagem é dinamicamente tipificada, mas normalmente não se usa. Pronto, é aquilo que eu estava a dizer. É a mesma coisa com as descrições. Não liguei aquilo que tudo só devia ter aparecido depois. Para instanciar, ou seja, criar uma versão, eu só tenho de escrever aquilo. Ou seja, é usar o nome da classe como se eu estivesse a chamar uma função. Ok? Portanto, se eu chegar ali e fizer R1 igual a room, eu estou a criar uma variável chamada R1 e o seu tipo vai ser room, porque eu acabei de criar um novo tipo. Diz. Hã? É exatamente a mesma coisa. O deck é uma classe. Quase todas essas estruturas no Python são classes, de facto. Portanto, eu aqui criei uma nova variável que tem o tipo room, que vai ser passado por referência para aqueles que estiverem a pensar nesse assunto. Ou seja, é um tipo composto, é como as listas, é como os dicionários, etc. Tem as mesmas regras. Dentro dessa classe podem haver funções. Sim, já lá vai. Ok? Portanto, se eu agora quiser ver alguma coisa que esteja ali dentro, por exemplo, eu posso escrever print r1.exit. E ele vai ao R1, que é uma classe desta coisa, e vai ver o que é que a variável exit diz. Portanto, vai aparecer false, 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 false. Certo? Até aqui é bastante simples, correto? Agora, isto fica bastante mais interessante quando começamos aqui a mexer em coisas. Por exemplo, se eu escrevo r1.description igual a room with a view. Okay? Simplesmente estou a ir àquela instância, àquele objeto, R1, e estou a mudar a description. E a escrever a room with a view. Certo? Se eu escrever print r1.description, o que é que ele vai escrever? Yes? A room with a view. Ok? Agora, mais interessante. R2 é igual a R1. Print R2.description. O que é que vai aparecer? Provavelmente nada, porque eu lá estava a contar com o original. A minha esposa já tem mudado quando nós mudamos também com o R1. Portanto, se eu estou a dizer que o R2 é o R1, eu estar aqui a dizer R2 ou R1 é a mesma coisa. Então,
Portanto, quando eu escrevo isto, ele diz a room with a view. Ok? E então, e agora se eu fizer r1.description igual a something. E agora vou escrever e agora o que é que ele vai escrever? Exatamente. R1, R2 é igual a R1. Não se esqueçam, isto é por valores por referência. Estão a apontar para a mesma coisa. É como as listas e nós mudávamos alguma coisa numa lista. Se tínhamos duas coisas a apontar igual a uma certa lista, aliás, fazíamos uma coisa igual a uma lista e depois fazíamos a outra coisa igual à primeira coisa, mudar um ao outro é exatamente igual. Ok? Neste caso, o número 2 também é something. Exatamente. Certo? Agora, vamos fazer aqui outra coisa. R2 é igual a room. Não sei porque cada vez que estou a dizer a palavra room, estou-me a lembrar do que falo da falar. Se eu agora puser R2 description igual a something, se eu fizer print r1.description, já me arrependo de ter escrito description em vez de dash. Ok, o que é que ele vai escrever? Exatamente. Ou seja, eu criei dois objetos diferentes. O plano é o mesmo, mas os objetos são diferentes. São duas entidades distintas. Ok? Como pensem num jogo normalíssimo, não é? Cada vez que nós disparamos, sai uma bala. Todas as balas são iguais, mas todas elas têm a sua posição e a sua direção, eventualmente. Não é? Aqui é a mesma coisa. Cada vez que eu faço isto, estou a criar uma coisa nova, um objeto novo. Ok? Simples, não? Não, isto é os exemplos daquilo que acabámos de falar. Certo. Ora bem, isto já era bastante útil por si só. Não se esqueçam que eu agora podia pôr isto dentro de listas. Por exemplo, eu agora, com isto, só com isto, sem mais nada, eu já podia criar uma lista de listas em que cada elemento era um room e então acabava de pôr o room descriptions e o room exit tudo num só sítio. As duas coisas estão juntas uma à outra. Dava um bocado mais de trabalho de definir neste momento, tínhamos de fazer o código todo para ir fazendo isto. Já vamos ver depois como é que isto se faz. Para ficar mais simples. Mas conceptualmente só isto, como já está, já era bastante útil, certo? Mas programação orientada por objetos ainda é mais interessante. A partir daqui podemos falar de métodos. Desculpa, eu devia ter dito aqui uma coisa. Sim. Isto que nós temos até aqui, lembra-se de eu ter dito que variáveis dentro de uma classe são atributos. Portanto, isto são atributos. Ok? Sim? Em no caso do Access,
Sim. Não é a mesma lista. Não é partilhada. Não, porque ele cria uma. Não tem de ser. Todos os tipos em Python são, a linguagem por definição chama-se dinamicamente tipificada. E portanto pode ter qualquer coisa. Não há nada que me obrigue a que seja de facto aquilo. Obviamente essa é a expectativa, senão começa a se tornar mais complicado. Ok? Ora bem, agora então já falamos dos atributos. Agora vamos falar dos métodos. O que é que são os métodos? Métodos são funções que estão dentro da classe. Ok? Por exemplo, vamos definir aqui uma função. Eu vou chegar aqui dentro e vou fazer def log. Já explico porque é que tem de ter esta coisa aqui self, aqui dentro. Ok? Portanto, eu criei uma função e reparem que ela está dentro da classe. Esta função, como está dentro da classe, chama-se um método. Ok? E o que este método faz é que vai escrever a descrição e as saídas de uma certa sala. Agora, o que é uma certa sala? É precisamente o que está passado com esta variável. Normalmente chama-se isto self, mas não é obrigatório. É simplesmente o primeiro parâmetro de uma função, o primeiro parâmetro de um método vai receber o próprio objeto. O que é que eu quero dizer com vai receber o próprio objeto? Ora, basicamente, se eu fizer assim, R1 igual a room, criei uma instância de room. Se eu fizer R1.log, o que ele vai fazer é, vai chamar esta função e o self, a variável self, vai ter o valor de R1. Estão a perceber a ideia? Isto é uma maneira mais bonitinha de fazer isto. Reparem que nós já temos usado isto várias vezes. Não é? Por exemplo, quando eu faço L é igual a 1, 2, 3, 4, por exemplo, e depois a seguir faço L.append 5. Okay? Append é um método da lista. Ou seja, existe alguns dentro da lista uma função que recebe self e um valor e acrescenta nesta lista este valor. Estão a perceber a ideia? Portanto, sempre que nós fazemos qualquer coisa, ponto, qualquer coisa, nós no fundo estamos a chamar um método. Tem também um método? Não, porque não tenho nada ponto. Não. Ok? Todos os métodos, blá blá blá. Dá erro se nós nos esquecemos de pôr o self? Não, mas não vais conseguir fazer aquilo. Ok. Ela a seguir vai dizer que não sei o que isso é. Não preciso parar por nenhuma nesta coisa. Portanto, não funciona. E depois olhas e dizes, mas não tem lá nenhum parâmetro, pois. Mas ela é passagem. Okay? Outras linguagens de programação, por exemplo, o C Sharp, ou o C++, as linguagens grandes. Os meninos grandes. Essas linguagens, por exemplo, não é preciso pôr isto de propósito, explicitamente. É implícito. Ele está lá, ele existe, mas está escondido. A linguagem decide. Está bom assim para mim. É um bocado esta a ideia.
Ok? Depois, obviamente, se eu recebo o próprio objeto a quem diz respeito a esta chamada, se eu usar essa coisa aqui, ele funciona, porque eu vou ver o próprio objeto. Certo? Volto a dizer, isto não precisa de ser self. É simplesmente mais fácil. Usar isto, ser consistente. Eu podia chamar isto XPTO. E usar aqui o XPTO. Seja o que for que é o primeiro parâmetro, é o que vai receber o objeto. Ok? Mas nós não metemos nada aí. Não. Vai passar mesmo, digamos. Se quisermos fazer isso explicitamente, que em alguns casos pode ser útil, podiam escrever room.log e passar o R1. Isto e isto é a mesma coisa. Isto e isto é a mesma coisa. Porquê que isto e isto é a mesma coisa? Aqui eu estou a chamar a função log. Como é que ele sabe qual é que é esta função log? Eu posso ter múltiplos objetos, todos eles com uma função chamada log. Nada me impede, não é? Portanto, ele sabe que esta função log diz respeito a esta função, porque é que está dentro do tipo deste R1. Se eu escrever aqui room.log R1, eu estou a fazer a mesma coisa que estou a fazer aqui. Estou a dizer, olha, é esta função e chama com o parâmetro igual a R1. Isto não é exatamente a mesma coisa, mas depois eu já explico porque é que não é a mesma coisa. Falámos de uma coisa bonitinha que se chama polimorfismo. Outras palavras, o self tem que existir, mas pode vir em vários nomes. Ah? O self tem que existir, mas pode vir em vários nomes. Sim. Sim. Não. Se quiser, se eu tiver aqui uma função init, ela pode usar self. Cada uma é contida dentro de si própria. É simplesmente o primeiro parâmetro vai sempre receber o objeto. Portanto, cuidado com isso. É um erro comum de se fazer. Portanto, se nós quisermos definir um método que receba um parâmetro específico e não precisamos de usar o self dentro dele próprio, quando definimos um parâmetro, ele vai dar a receber o self e não o parâmetro que nós podemos usar para. Se eu percebi a tua pergunta, se tu definis uma função assim, f test recebe um parâmetro x, e se a seguir fizer return x mais 1, isto vai dar problemas. Se isto estiver dentro do room e eu fizer r1.test 5, ele vai dizer, pá, estás a passar dois parâmetros. Ele vai dar erro, porque ele está à espera que teste só receba um parâmetro. Mas estás a passar no fundo 2, porque isto é, estás a passar o R1 e o 5. Obviamente que isto ainda pode ser mais problemático se fizermos isto, que ele aí aceita, e ele vai tentar somar R1 com 1, que provavelmente não funciona, e dá erro. Estás a perceber? Depois fica mais natural. A ideia é que o primeiro parâmetro de uma função, de um método, recebe sempre isto. Eu nem consigo definir isto dentro de uma classe. Então, se quiser fazer um método de uma classe, temos que pôr self e depois parâmetros. Exatamente. Portanto, eu, se quisesse fazer isto, por exemplo, fazia assim. Não usas o self para nada, mas isto. É assim, se não estás a usar o self para nada, então porquê é que isto está dentro da classe? No fundo é um bocado essa a engenharia que é preciso fazer, apesar de que há casos disso. Mas eu acho que nem sequer vou falar disso na matéria que vamos dar. Ok? Alguém me chamou? Ok? Portanto, aqui com um exemplo um bocadinho maior. É aquilo que já vimos.
Ou seja, se eu fizer isto, vai aparecer escrito no ecrã room 1, true, false, true, true, false. Certo? Ora, isto é um bocado aquilo que eu já falei. Eu posso receber parâmetros. Okay? Eu tenho de acrescentar o self de qualquer forma. Por exemplo, naquele caso, fiz uma função que é completamente idiota, que vai escrever o log n vezes. Não é? Portanto, eu para poder usar aquilo, eu tenho de meter ali o self à mesma. Portanto, se eu fizer assim, r1.log3, ele no fundo vai estar a chamar aquela função em que o self vai ser igual a R1 e o count vai ser igual a 3. Estão a ver? E portanto o resultado desta função seria aparecer 3 vezes. Pega ali um fundo. Certo? Da mesma forma, isto funciona com parâmetros por omissão, como funcionaria com qualquer outra função normal em Python. Ou seja, se o meu count for igual a 1, se eu puser ali na definição igual a 1, eu nem sequer tenho que passar nenhum parâmetro. Porque o primeiro eu passo sempre, é sempre o R1, e o segundo está lá por omissão, portanto vai ser 1 neste caso. Correto? Estão a perceber a ideia? Dúvidas? Sim. Poderia fazer outro exemplo no quadro, só para tentar recapitular a parte dos métodos. Dos logos. Se poderia voltar a fazer outro. Fazer outro método. Sim. Sim. Ora bem, vamos ver aqui então um outro exemplo. Vamos definir uma nova classe. Vamos chamar a isto vectors. Que vai ter um x e um y. Vai ser um inteiro. Float não interessa. Vamos pôr um float. Só para se ver bem. Ok? Portanto, quer dizer que se eu tiver aqui, eu aqui vou pôr o código de teste. V1 igual a vec2, v1.x igual a 1, v1.y igual a 2. Certo? E vou pôr aqui também mais uma função, que é o log, que só escreve. Portanto, vou fazer aqui uma função de log. Def log, recebe o self e escreve x igual a x, não é x, é self.x, para ele saber a qual x é que se está a referir, daquele objeto. E y igual a self.y. Então quer dizer que fosse só x, eu ia buscar lá mesmo no topo o outro x. Não sei se ele ia buscar se ia dar erro. Desconfio que era capaz de dar erro. Não tenho a certeza. Pelo scope eu devia ir buscar o que está lá em cima, o 00. Ok. Mas não tenho a certeza de todo. Não tenho a certeza. Ok, portanto, se eu escrever isto, vai aparecer x igual a 1 e y igual a 2. Certo? Percebeste esta parte? Ok, agora vamos experimentar outra coisa. Dentro dos métodos. Vamos fazer uma função add que recebe o próprio e outro vetor. E então, o que isto vai fazer é, vai criar um novo vector, retorno, da mesma forma como nós fazíamos a coisa de criar uma lista vazia e depois acrescentar coisas, aqui vamos criar um vetor vazio, vamos chamar assim. Criamos um novo vetor
E agora o ret.x vai ser igual ao self.x mais o other.x. E o ret.y igual a self.x y mais other.y. Return ret. Vamos ver o código de teste para isto. Portanto, V2 vai ser igual a um novo vetor. Vamos lhe dar o valor 5 e 10. Certo? E agora? Eu agora podia fazer V2.log. E então ia aparecer x igual a 1, y igual a 2 e depois aparecia x igual a 5, y igual a 10. Certo? Mas são dois vectores diferentes. Okay? Só para confundir isto um bocadinho mais, para percebermos aqui a sequência de operações, eu vou tirar daqui este e vou pô-los aqui aos dois. V1.log, V2.log. Não é porque este veio primeiro. Está a referenciar duas coisas distintas. Certo? A classe pode chamar-se a si própria? A classe pode chamar-se a si própria dentro dos métodos? Agora, se eu fizer V3 igual a V1.add V2 e fizer V3.log, o que é que aparece? Hã? Aparece primeiro x1, x igual a 1, y igual a 2, x igual a 5, y igual a 10, x igual a 6, y igual a 12. E repara, se eu novamente tirar isto daqui e fizer aqui, depois disto tudo já está feito, log, V2 log, V3 log, okay? Vai aparecer o mesmo texto. Nada disto, nenhuma destas coisas, particularmente este add, não altera o próprio vetor. Ele está a criar um vetor novo, esse vetor vai ser igual à soma e devolve esse novo vetor. Aquele continua a existir. Certo? Estão a perceber a ideia aqui? Reparar que eu podia ter escolhido modificar. Por exemplo, isto não era boa ideia, sob o ponto de vista da engenharia, não seria boa ideia, porque não convém fazer coisas diferentes, mas que parece que deviam fazer a mesma coisa. Por exemplo, vamos fazer aqui um def mult, recebe o self e recebe um valor v. E eu neste faço diferente, faço self.x é igual a self.x vezes v. E self.y igual a self.y vezes v. Okay? Repara, isto não faz return nenhum. O que quer dizer que se eu chegar aqui, depois daquela conta, e fizer v1.mult 5, okay? O que vai aparecer vai ser x1 igual a 5, x igual a 5, y igual a 10, porque eu modifiquei o v1. Esta função modifica. Pronto. E o que eu estava a dizer, sob o ponto de vista da engenharia, isto é errado, porque eu tenho aqui uma função de add que devolve uma coisa nova, portanto eu esperaria que o mult também devolvesse uma coisa nova, que não é o que eu estou a fazer neste caso concreto. Ok? Ou seja, aqui a escolha da engenharia não é modificar ou não modificar, é ter duas coisas que deviam comportar-se de forma similar a comportar-se de forma diferente. Isso é que tem de ser evitado de todo o custo. Mas claro, o VR é igual a R1 doado com 2, não é? Então B3 é igual a o de vermelho. Sim. R1? Não. Qual é R1? Não há R1. V1 é um V1. Sim. É o V1 mais o V2. Porque o V1 é o self. O V1 é o self. Ok. Ok? Dúvidas acerca disto?
Good. Então vamos passar ao tópico seguinte dentro da programação orientada a objetos. Okay? Isto até agora já é muito bom, muito útil, já consegui fazer imensas coisas só com isto, mas agora podemos fazer coisas um pouco mais elegantes. Okay? Nomeadamente, reparem que o meu padrão aqui o tempo todo tem sido: crio um objeto com um certo tipo, faço o set das variáveis, dos atributos, crio um objeto do tipo, faço set do tipo, aqui a mesma coisa, mesmo aqui que faço um add, eu estou a criar um e a criar um valor, ou seja, estou a seguir sempre este padrão de crio uma coisa nova e dou-lhe valores, crio uma coisa nova, dou-lhe valores. Era bom que eu pudesse fazer tudo ao mesmo tempo. Criar um novo que já vem com certos valores. Certo? E é para isso que servem os construtores. Okay? Um construtor é um método especial nas classes que é invocado quando criamos um novo objeto. Okay? Tem uma sintaxe muito particular. É um método que tem um nome especial. Nomeadamente, é este um nome. Aquilo são 2 underscores init mais 2 underscores. Okay? E o que é que isto quer dizer? Vou aqui pôr na prática. Querem que eu volte para o exemplo da sala ou continuo com os vetores? Sala? Então. Bem, eu vou ficar só com 10, porque não vou testar a escrever aquilo tudo outra vez. Só para ser diferente vou fazer tudo. Ok? E eu sei que para já vou ignorar os métodos. Vamos lá estar ou não. Mas se eu fizer R1 igual a room, fizer R1 logo assim vai-me aparecer uma string vazia e true. Lembram-se do nosso método log, certo? Não preciso de voltar a escrever, não preciso. Pronto. Agora, o que vai acontecer agora é eu vou poder definir um novo método. E esse método chama-se init. Underscore init underscore. O underscore e o nome é como o Python definiu coisas especiais dentro das classes. Há outras, mais interessantes não, igualmente interessantes. Não sei se vamos chegar a falar sobre isso, mas provavelmente. Portanto, e recebe, como quase todos os métodos, self. Okay? E eu agora, se eu fizer self.desk igual ali os riscos e exits igual a false. Sem eu mudar nada neste código, o que é que acontece agora? Instruções na descrição e false. Exatamente. Ou seja, apesar disto ser os defaults, eu tenho o construtor que está a mudar os defaults. Isto é sempre executado. Ou seja, quando eu faço isto, não só ele faz isto. Isto é igual a não só eu criar mas chamar a seguir. Isto é o que vai acontecer lá dentro. Ele vai criar um novo espaço e vai chamar o construtor. Só que isto obviamente está escondido. Certo?
Hã? Na definição do editor do conteúdo self Não, enganamos. Imagina que isto está direito. Isto é o código número 1 em Python com programação orientada a objetos. Especialmente para quem está mais habituado ao C++ ou ao C# que é o meu caso. Ok? Portanto, a seguir está aqui nos slides os exemplos. Agora, uma coisa muito interessante, se fosse só isto, enfim, não se ganha grande coisa, certo? Mas eu posso fazer com que isto seja um bocadinho melhor. Eu posso usar parâmetros no construtor. O que é que isto quer dizer? É que eu posso chegar aqui, minha função, e dizer Indica que você não recebe. e aqui, em vez de ter isto assim, posso escrever isto assim. Ok? O que é que vai acontecer? O R1 vai parar aqui ao self. Esta string em vermelho vai parar ali ao desk. E esta lista vai parar ali ao exit. Ok? Agora, reparem que apesar disto ter o mesmo nome, não é nem obrigatório ter o mesmo nome, nem vai criar colisão. Ou seja, não há um problema. Porquê? Isto é o self.desk. Não é o desk, é o self.desk. É outra variável. Tem a ver com os scopes. Lembram-se dos scopes? Tem a ver com o scope. O self só existe aqui dentro. Portanto, o self.desk diz respeito a este. Não a este aqui. Se isto estiver a gerar confusão, usei outro nome. DIE. Funciona exatamente da mesma forma. Eu pessoalmente gosto de pôr os mesmos nomes, que é para eu conseguir ver claramente o que é que eu estou a fazer. Mas é só uma questão de gosto, não é obrigatório. E alguns bugs ficam mais difíceis de detectar assim. Okay? Reparem que eu agora, com uma linha só, consigo definir logo não só o objeto, como quais é que são os seus valores. Não é? Estão a perceber a ideia? Quer dizer que, por exemplo, o nosso exemplo de vetores também ele fica muito mais simples se quisermos. Não é? Já acabaram de copiar? Já? Então vamos experimentar com a nossa classe de vetores outra vez. Portanto, novamente vou definir uma classe vector2 que tem o x e o y e vou definir um construtor que recebe o self, um x e um y. E o self.x é igual ao x e o self.y é igual ao y. O que isto quer dizer é que eu agora posso fazer assim. Por exemplo, o add, que recebia o self e o other, agora pode retornar logo, numa só linha,
E agora passar como parâmetro o self.x mais o other.x, self.y mais other.y. Ficou bastante mais simples do que aquilo que tínhamos antes. Eu, no fundo, cada vez que faço o add, eu crio um objeto novo de tipo vec2, em que o seu x é igual à soma do x do self e do outro, e o y é a mesma coisa. Isto faz exatamente o mesmo que o anterior. Com a diferença que é muito mais fácil de ler. Mesmo a nível de código de exemplo, não é? Porque eu agora posso fazer v1 é igual a vec2, 1, 2. v2 é igual a vec2, 5, 10. v3 é igual a v1.add v2. E se eu agora fizer os meus logs todos, v1 log, v2 log, v3 log, não vou estar aqui a definir a função, é a mesma coisa que tínhamos anteriormente, vai aparecer x igual a 1, y igual a 2, x igual a 5, y igual a 10, x igual a 6, y igual a 12. Ou seja, exatamente o mesmo resultado, simplesmente fica um bocadinho mais compacto. Além de ser ligeiramente mais eficiente. Estás-me a lembrar o que o Unity tem? Estás-me a lembrar os vetores 2 e 3 do próprio Unity? Funcionam assim. Só que aí não há uma classe, é uma estrutura. Porque ainda há essa diferença. Basicamente, estruturas em C# são classes, mas que existem no stack. Ou seja, são passadas por valor e não referência. Mas o Python é isso que até a ideia de setor. Ok? Se temos uma inicialização de um objeto e não passamos a dos parâmetros, conseguem buscar o default? Não. Vai dar erro, vai estar à espera de 3. Se fizermos isto, v4 igual a vec2 666. Estou assim. Ele vai dar erro, porque ele diz: estou à espera de 3 parâmetros no construtor e só recebi 2. Não te esqueças que ele tem sempre escondido. Podemos ter mais do que um método de inicialização? Não, só podes ter um. Portanto, se queres fazer o que estás a falar, o que se faz é dar valores por default. Ou seja, para isto ser válido, okay? Para isto ser válido, nós tínhamos de fazer, por exemplo, com que o y fosse opcional. Ou seja, por exemplo, aliás, para ser igual àquele, para ser igual ao default, seria assim. Portanto, ele aí ia chamar o construtor, não havia problemas, porque ele só passamos 2 parâmetros e o terceiro tem uma versão por omissão. Hã? Não. O Python não tem overloading. O overloading no Python faz-se de outra maneira. Temos coisas que dão para fazer que funcionam um bocado ao overloading. Vamos imaginar que, no nosso caso, o que nós queríamos que acontecesse é, se eu passo só um parâmetro, tanto o x e o y deviam ficar com esse valor. Okay? Então eu aqui no default posso passar uma coisa especial que se chama none. E então, quando eu fizer isto, ele vai passar self vai ser igual ao seja o que for que é o v4, x vai ser igual a 666 e o y vai ser igual a none. E eu agora podia simplesmente fazer aqui if y diferente de none, self aliás, se for igual, sim, é que dizer, se for igual a none, self.y igual a x, else self.y igual a y. É chato, é.
Agora, isto pode-se usar isto com argumentos não posicionais, etc. Argumentos não posicionais. Significa que não tem posição, que eu digo qual é que é o parâmetro. Vamos imaginar que eu, em vez de ter um VEC2, já é um tópico um bocado avançado. Portanto, vamos imaginar que eu tinha aqui VEC3. Z é igual a 0. Vou pôr aqui isto mais limpinho, só para se conseguir ver melhor. If y igual a none, self.y é igual a x. Else self.y igual a y. Ok? Só que eu aqui também tenho que dar o z, não é? Z é igual a none. E portanto teria de fazer aqui também a verificação. If z igual a none, self.z é igual a x, else self.z é igual a z. Okay? Até aqui é tudo claro. Portanto, se eu fizesse, vamos ver aqui várias permutações. Portanto, se eu pusesse V1 é igual a VEC3, 1, 2, 3, é bastante óbvio. X igual a 1, Y igual a 2, Z igual a 3. X igual a 1, Y igual a 2, Z igual a 3. Com este caso, correto? Da mesma forma, se eu pusesse V2 é igual a VEC3, 1, 2, então aqui neste caso eu ficava com X igual a 1, Y igual a 2 e Z igual a 1. Eu estou a dizer que se o Z for none, ele vai usar o valor de X. E finalmente, se eu puser V3 é igual a VEC3, 1, obviamente vai ser X igual a 1, Y igual a 1 e Z igual a 1. Certo? E agora, se eu quisesse ter um valor em X e em Z, não é, tipo, era mais fácil escrever, mas vamos imaginar que eu queria. Simplesmente, eu posso usar argumentos posicionais. O que são argumentos posicionais? Eu posso dizer que V4 é igual a VEC3, X igual a 1, Y igual a, aliás, Z igual a 10. E então isto ia ficar X igual a 1, Y igual a 1 e Z igual a 10. Ou seja, o Y iria ficar none. Mas isso implica saber qual é o nome de... Sim. Que normalmente é a parte fácil de saber. O próprio assist normalmente diz. Essa é a parte trivial que não causa grandes estou. Aliás, há quem ache que isto é que é Python correto. Que todas as variáveis deviam ser chamadas desta maneira. Eu não gosto muito, acho que fica um bocado pesado visualmente, mas percebo o argumento. Se o Python é suposto ser uma linguagem que se explica a ela própria, então faz mais sentido isto do que isto. Isto faz sentido se uma pessoa já tiver alguma prática de programação, mas isto faz sentido para quem nunca programou. E como o Python, o target é muito esse, faz algum sentido. Neste caso, o X e o Z como um dos parâmetros. Sim. Se nos chamasse XPTO, XPTO é igual a 1. Exatamente. Ok. Dúvidas? Nine? Good. Portanto, agora com parâmetros, já vimos este exemplo. Por acaso eu ali naquele exemplo, já agora vou falar nisso. Neste exemplo, ele aparece a descrição norte, sul, este e oeste. Eu separei ali, em vez de dar uma lista, dei mesmo as direções. Reparem que se eu fizer isto, inicializar R1 igual a 1, não precisa parâmetros nenhum,
mas ele estiver à espera de 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros, ele um já recebeu. Ele recebe sempre. Mas os outros, ele vai queixar-se. Faltam 5 argumentos posicionais. Ok? Reparar que argumentos posicionais são estes, em que eu não identifico qual é que é a variável. Explicitamente. Ok? Portanto, naquele caso, fiz assim. Portanto, num exemplo da nossa aventura, eu podia definir assim uma sala, não é? Como já vimos. Reparem que eu aqui defini até um método que recebe como parâmetro uma direção. A única coisa que ele está a fazer é ir buscar as saídas. Fica mais bonitinho can exit do que aceder diretamente aos exits. Poderia haver outro motivo pelo qual eu não queria sair. Ou não poderia sair. I don't know why, mas podia acontecer. Sim, saídas. Não, pode ser. Temos 5 argumentos posicionais. Não, nos extras estão lá 5. Ah, pois está. É ótimo. Ok? Portanto, quando eu defino as salas, poderia definir desta maneira, que é um bocadinho melhor do que ter duas listas não relacionadas, listas de listas ainda por cima, não relacionadas com a informação. Eu assim facilmente, por exemplo, lembram-se daquilo que eu estava a descrever, aquele exemplo que eu descrevi de, e se eu estava na sala que dizia to the north there is the castle entrance e carreguei para ir para norte e não consegui ir para norte. Porque me enganei a algures. Assim eu podia procurar simplesmente onde é que está a descrição daquela sala e ir ver como é que estavam as saídas. É bastante mais fácil do que estar a ir ver uma segunda lista em que não há propriamente, é só um conjunto de listas, de true, false, etc. Não podes usá-las como chaves, porque não são imutáveis. Mas posso usar com valores. Podes usar como valores. Tuplo, classe. Melhor ainda. Ok? Portanto, se eu agora usasse aquele código, o código fica um bocadinho diferente. Em vez de eu estar aí a ver um room exit, eu vou simplesmente buscar qual é que é o current room, usando rooms YX, chamo diretamente um método para perguntar se posso sair naquela direção, fica mais legível do que estar a aceder a duas variáveis que eu não sei muito bem o que é que lá tem dentro, sem ir ver. Está certo? Ora bem, então, isto é a introdução à programação orientada a objetos. Vamos passar ao conjunto seguinte. Hã? Python não. Estrutores em linguagens estruturadas, ou seja, linguagens com garbage collection, são complicados. Quando é que o destrutor é chamado? Numa linguagem que tu não sabes quando é que um objeto é de facto destruído, torna-se muito complicado a definição. Ou seja, eu por acaso eu acho que o Python até tem destrutores, mas é tipo algo que não se deve usar. Porque com o garbage collection, tu deixas de saber quando é que exatamente aquilo é chamado. Quando é que o código devia ser chamado? Quando é destruído o objeto
Ou seja, assim que ele é detectado, deve ser destruído. Mas isso só acontece numa fase em que tu podes nem sequer ter controle do CPU. Ou seja, é muito problemático, cria problemas muito complicados de resolver. O C#, por exemplo, tem destrutores, mas não é recomendado que sejam usados. Precisamente porque nós não temos a certeza de quando é que aquilo vai ser invocado. E quando aquilo é invocado, já pode não ser permitido. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um engine 3D que eu fiz agora há pouco tempo para um Game Creator Squad. Fiz um enginezinho 3D e tal, que tinha recursos OpenGL. OpenGL é uma API gráfica que vocês vão ter o privilégio de aprender para o próximo semestre, para o próximo ano, pelo menos aqueles que seguirem a parte da engenharia. E esse enginezinho, não é? Quando eu criava uma textura, eu criava um recurso OpenGL que pertence ao GPU, está internamente no hardware, e quando o objeto era destruído, apagava isso. Certo? Porreiro. Mas isto não funciona de todo. Porquê que isto não funciona de todo? Porque quando eu destruo tudo o que é criado em contexto de OpenGL, tem de ser destruído na mesma thread onde foi criado. E o Garbage Collection está a correr noutra thread. Em paralelo com o resto do programa. E, portanto, ele tentava destruir o meu recurso OpenGL de um sítio que não tem permissões para isso. Ou seja, é muito problemático em linguagens com Garbage Collection ter destrutores. Por isso é que linguagens como C++ usam e abusam de destrutores, porque conceptualmente aquilo é destruído no momento em que nós indicamos explicitamente que vai ser destruído, se eu não destruir. Portanto, eu consigo controlar quando é que é destruído. Mas tu não sabes quando é que é esse momento. Tu não tens controle sobre esse momento. Nem em que thread é que vai correr, nem se está a correr em paralelo, nem se está a correr em série. Normalmente isto, o Garbage Collector funciona com uma filosofia de sweep and prove. O que é que isso quer dizer? Que primeiro ele determina que as coisas devem ser apagadas e depois vai apagar. Porque o facto de apagar pode pôr mais coisas para serem destruídas. Ou seja, criar este ciclo vicioso. Ou seja, é muito difícil de terminar. Garbage Collection acrescenta muitos problemas. E estas linguagens têm todas Garbage Collection. JavaScript, o C#, o Python, etc. Eu não sei se o Python tem destrutores de facto. Provavelmente é capaz de ter. Hã? Não, mas o dela é para apagar explicitamente uma coisa. Isso não quer dizer que tenhas um destrutor. Hã? Ok. Pronto. Eu calculo que houvesse qualquer coisita, porque em certos casos eu imagino que seja preciso, especialmente com a parte em que o Python liga-se com bibliotecas de C ou C++. Mas não é porque o Python em si, eu desconfio que se fosse só pelo Python eles não permitiam sequer. Mesmo o construtor, há ali coisas que são discutíveis a nível de programação orientada a objetos. Sim. A função dos construtores? Se eu não tivesse um construtor, nestes casos, todos, eu tinha de fazer exatamente a mesma coisa. Eu tinha de fazer v1.x igual a 1, v1.y igual a 2, v1.z igual a 3. Eu tinha de fazer isto explicitamente em vez de criar. E isto tem dois problemas. Primeiro, porque eu estou a criar algo, um espaço de memória, depois estou a dizer o x é igual a 0, o y é igual a 0 e o z é igual a 0, para depois ir logo a seguir, na próxima linha de código, substituir. Ele não consegue otimizar porque ele não sabe que eu vou mudar os três, a priori. Enquanto quando eu faço aquilo no construtor, ele permite-me isso. Ele consegue analisar o construtor e ver, este vai ser preenchido, o outro não. Estás a ver? Certo?
Vamos falar do outro tópico importante quando se fala de classes e programação orientada a objetos, que é o conceito de herança. Ok? Vocês não percebem o contexto, vocês não sabem quem é o Keith Richards. Já ouvi falar disso, não é? Keith Richards é o guitarrista dos Rolling Stones e deve estar vivo há pelo menos 10 mil anos, porque ele continua exatamente igual ao aspecto que tinha para aí na década de 70. E continua vivo e drogado até hoje. Ok? Mas obviamente isto não é o tipo de herança que eu estou a falar, não é herança de bens materiais pelos nossos filhos. A melhor maneira de explicar a herança é usando um exemplo. Vamos imaginar um role-playing game. Normalíssimo. Ok? Nesse role-playing game existem itens. Alguns desses itens são espadas e algumas dessas espadas são Vorpal. Vocês sabem o que é uma espada Vorpal? Não. Vocês não jogam nada. Isso é roleplay do mais básico. Espadas Vorpal no contexto de Dungeons and Dragons são armas que têm uma chance muito reduzida de matar com um hit, independentemente do tamanho do monstro. Ou seja, hã? É essa a ideia, mecanicamente é essa a ideia. Ou seja, eu posso ir lutar contra um dragão gigante e ser de nível 1, que normalmente garantia-me que eu ia morrer, e ter uma sorte dos diabos com os dados, e como a espada é Vorpal, que em princípio um nível 1 não há de ter, exceto em cenários humorísticos que todos os Dungeon Masters adoram fazer, em que a espada normalmente reduz-se a pó no passado um segundo. Mas pronto. Aqui o importante é que existe uma característica. Tem os itens, alguns desses itens são espadas e algumas dessas espadas são Vorpal. Ou seja, podem matar um inimigo num só hit. Ok? Nós podíamos estruturar isto com classes, não é? Temos então ali a classe Item, a classe Sword e a classe Vorpal Sword. Ok? Até aqui tudo bem? Agora, se olharmos para o que é a classe Item. Classe Item pode cair dos inimigos. Ou seja, pode fazer um drop, quando eu mato o inimigo, ele deixa cair coisas, e essas coisas são itens, não é? Posso apanhar, etc. Podem ser apanhadas, podem ser vendidas por um certo valor, têm um certo gráfico no inventário, etc, etc, etc. Se vocês pensarem em 2 minutos, provavelmente conseguem chegar à conclusão de 1000 coisas que itens têm de ter. Correto? Mas todos os itens têm isso. Uma espada, além disto, ou seja, uma espada pode cair dos inimigos, pode ser apanhada pelo jogador, pode ser vendida a um vendor, tem um gráfico para aparecer no inventário, mas além disso, as espadas podem ser equipadas na mão do personagem. Não é? Eu não posso arrastar miolo de macaco para a mão do jogador para equipar como uma arma. Não dá, normalmente. Já tem alguns RPGs mais criativos. Normalmente não dá. Normalmente tem de ser uma coisa daquele género. Não posso equipar um breastplate na mão. Certo? Portanto, espada eu posso pôr na mão. E algumas dessas espadas, a espada Vorpal é exatamente igual a tudo o resto, ou seja, pode cair dos inimigos, pode ser apanhada, pode ser vendida por um certo valor, tem um gráfico no inventário, pode ser equipada na mão do personagem, pode ser utilizada num ataque e, quando ataca, tem uma pequena possibilidade de decapitar o inimigo. Ok? Ou seja, reparem que no meio disto tudo, a minha definição destas coisas todas foi sempre em relação à sua base. Aquilo que é o item base. Por exemplo, uma espada Vorpal pode ser vendida? Sim, porque uma Vorpal Sword é uma Sword e uma Sword é um item. Mas reparem que, apesar de eu estar a dizer isto e isto fazer sentido na cabeça, não há nada
no código, etc., que diga que isto é verdade. Não é? A única coisa que eu fiz, sob o ponto de vista conceptual, foi definir class item. Que, por exemplo, isto está ali explícito. Da mesma forma como temos onde é que está? Pode ser apanhado. Quer picar. Reparem que isto aqui está a retornar tudo true, mas, por exemplo, eu podia ter um item que caísse e não pudesse ser apanhado. Por exemplo, o corpo do próprio inimigo. Lá está, novamente, tivéssemos um RPG particularmente criativo. Ok? Por aí em diante. E depois tenho aqui então a classe sword. Can equip. Get equip slot. Portanto, se eu quisesse uma slot, ele aqui retornava hand slot, por exemplo, e por aí em diante. Reparem que, e já agora aqui a classe Vorpal Sword, vamos chamar só Vorpal. Não me apetece estar a escrever aqui. Return isto são as classes. E já agora por aqui mais uma. Estas coisas todas tinham todas o self, ok? Esqueci-me desse pequeno detalhe. E ninguém me lembrou. Fico muito triste com vocês. Ok? Portanto, cancel. Portanto, agora repito a pergunta. Uma espada Vorpal pode ser vendida? Conceptualmente, sim. Ou seja, nós conseguimos pensar nesta ideia. Eu consigo agarrar o Vorpal só vir ao vender e vender. Mas ali, a classe Vorpal Sword nem sequer tem uma função de cancel. Não é dentro umas coisas das outras. Podemos definir uma hierarquia entre elas. Daí o termo herança, porque há uma hierarquia. Ok? Obviamente que eu podia ter definido aqui uma função de cancel e aqui uma função de cancel e andávamos aqui a duplicar código por todo lado. Ou eu posso usar a herança para isto. Ou seja, a herança permite-nos definir funcionalidade geral e depois especializar quando é necessário. Por exemplo, uma coisa deste género. Ou seja, eu posso criar então a classe item e ter uma classe sword, que é um item, e ter uma classe Vorpal Sword, que é uma sword, e isto permitir herdar, ou seja, ir buscar toda a funcionalidade do nível de cima. Ou seja, uma Vorpal Sword tem todas as propriedades, atributos, métodos que a classe Sword. E a classe Sword tem todos os atributos e métodos da classe Item. E a classe Gem tem todos os atributos e métodos da classe Item. E o Chest Piece tem todas as classes e atributos da classe Armor e que tem todas as classes e atributos da classe Item. Mas um Chest Piece não tem as coisas específicas da Sword, da Gem, da Vorpal Sword. Só tem as coisas que estão na linha imediatamente acima. Estão a perceber?
de olhar para isto em código, eu podia dizer que a sort é um item e que uma vorpal sort é uma sort. Este não fica do lado de fora e põe os 2 pontos? Não. Isso é chave. Okay? O que é que isto quer dizer? Que se eu fizer Walter igual a vorpal sort, eu posso fazer if Walter can sell e pôr aqui o código de vender. Apesar do vorpal sort não ter aqui nenhuma função chamada cancel, o que ele vai fazer, é um bocado mais sofisticado que isto para ser mais rápido, mas o que ele vai fazer é, ok, o vorpal sort não tem nenhum cancel, mas ele é filho do sort. Portanto, vou ao sort, ver lá se o sort tem um cancel. Não tem. Então, mas o sort é um item. Portanto, vai ver ao item. No item tens um cancel, tens sim senhora. Portanto, vou retornar true. Ok? Mas não só isto. Isto é mais flexível. Ok? Portanto, vamos fazer agora aqui vamos alterar um bocado este exemplo. Todos os itens, todas as sort, etc. Vamos criar aqui uma nova classe, que é a classe gear, que é um item. E esta é que fazia sentido ver se can equip. E esta é que faz return true. E temos então aqui o get equip slot. Para sabermos qual é que é a slot onde isto tem de ser equipado. E faz return none. Porque eu não sei, gear pode ser. Diz. Se nós tivermos uma coisa Já lá vamos. Mas sim, é esse o pensamento. Portanto, temos aqui gear, def, get equip slot. Todo o gear pode estar na slot da cabeça, na slot da mão, etc. A única coisa que toda a gear tem em comum é que pode ser equipada. Portanto, dentro desta ideia, a sort passa a ser um pedaço de gear e não precisa de um get equip, porque toda a gear é equipable. Mas ela precisa dizer qual é que é a equip slot. E da mesma forma, vou pôr aqui mais compacto, def get equip slot self return slot and. E se eu puser aqui class chess piece, que também é um gear, e definir uma função get equip slot recebe um self, e aqui podia retornar slot chest. O que é que acontece agora? Se eu chegar aqui e fizer isto, walter.canEquip, okay? Eu vou entrar aqui, seja no que for. Porquê? Vorpal sort é uma sort é um gear é um gear tem a função de canEquip, que é aquilo que eu estou à procura. Portanto, return true. E agora eu podia ver qual é que era a slot. Walter igual walter.get equip slot. Este slot vai ter que valor. Ele vai ver, ok, Walter é o quê? Um vorpal sort. Vorpal sort tem um get equip slot. Está aqui, get equip slot.
Então é o slot. Ah, não, não é este. Este é do chess piece. O sword está aqui, get equip slot, slot hand. Portanto, slot iria ser hand. Se eu chegar aqui e mudar isto, só isto, para chest piece, chest piece. Ele vai por aqui em cima, vai ao chest piece tem um get equip slot, slot chest. Então ele consegue ir buscar a versão específica da função. Se eu por acaso ainda definisse aqui mais um tipo, class helm, que é um gear também, mas não defini nada, esqueci de fazer o get equip slot, ele devia-me dar o slot head, mas eu esqueci. O que vai acontecer aqui é, se o Walter for um helm, if Walter can equip, vamos lá ver, helm é um gear, está aqui, can equip, true, ok, posso equipar, vou entrar aqui, slot é igual a Walter.equip slot, eu vou aqui ao helm e vou à procura do get equip slot, não tenho, portanto vou ao nível a seguir, que é o do gear, ele vem aqui, get equip slot self, return none, e portanto ia dar, no fundo, deveria dar um erro a dizer, olha, esqueceste de definir para este item, para este tipo de gear, qual é que é a slot. Estão a perceber a ideia? Respondendo mais diretamente à tua pergunta da conflito, vamos imaginar agora que todo o gear tem uma propriedade que é se está cursed, que normalmente é falso. Não está cursed. E então def cancel depende se está amaldiçoado ou não. Só posso vender. Isto está seco. Return not cursed. Ou seja, só posso vender um item se ele não estiver amaldiçoado. Portanto, se eu chegasse aqui e o Walter é qualquer tipo de gear, pode ser um chess piece, e eu agora de repente fiz alguma coisa e ele está cursed, e agora fui ao vendor e agora quero verificar se aquele item pode ser vendido. Ok? Reparem, eu podia verificar no meu próprio código de venda se está amaldiçoado e não sei o quê, mas não faz muito sentido. Faz sentido eu verificar este item pode ser vendido, porque pode haver outras características que façam com que ele não seja vendível. Se é um quest item, mais uma condição que era preciso pôr. Mas essa condição, por exemplo, do quest item, também teríamos de verificar se podemos largá-lo. Podemos largar quest items? Normalmente não. Portanto, faz mais sentido haver uma verificação que é colocada a nível do item. Podes vender, podes deixar cair, podes. Estão a perceber a ideia? E repara, isto entra dentro daquilo que tu estavas a dizer. Eles contradizem-se. Supostamente cancel true, mas ele não chega àquele nível. Fica antes. Ok? Todos os outros itens que descendam de item, por exemplo o gem, que descendia diretamente de item, como não tem esse estado de curse, não há problema. Ok? Não, deixa eu ver o que tenho aqui nos slides. Aqui era. Ora, vamos chegar por aqui. Está a avançar bem? Está toda a gente a perceber isto? Programação orientada por objetos é das técnicas mais poderosas na linguagem de programação. Obviamente, se vocês acham que dá guerras os exceções versus erros, isto é bem pior. Porque há programadores que vão jurar que isto é a pior coisa que alguma vez aconteceu em linguagens de programação deste século.
estão manifestamente errados, mas é verdade, há um argumento deles que é válido. É muito fácil fazer asneira com isto. Criar sistemas excessivamente complicados. Porque podemos. O podemos não quer dizer que devamos. São coisas diferentes. Mas pronto, seja como for, eu acho que programação orientada por objetos é das melhores coisas que já surgiu para organizar código. Tem de ser usada de forma responsável e provavelmente no futuro havemos de ter tanto workshops como cadeiras mais viradas para a arquitetura, como LP1 e LP2, em que o professor Fachada vai entrar em mais detalhe no que é que se deve ou não deve fazer neste particular. Portanto, vou fazer só aqui a chamada. Posso fazer uma pergunta? Podes. Mas se digamos, separar a câmara da